na questão da formação da cidade. Iniciou a gravação? Eu nem ouvi. Iniciou, né? Está sendo gravado. A formação da cidade, gente, toda cidade, ela para ser formada, ela precisa de uma lei, né? Precisa-se de alguns fatores. Primeiro fator, ter uma comunidade que mora numa localidade, numa determinada região, e que e essa comunidade, essa sociedade, busque o seu espaço no conjunto da, do estado onde ela está situada, buscando ter o tensionamento necessário para que algum deputado faça a proposta de criação daquela cidade, né, um projeto de lei, apresente na Assembleia, né, e da Assembleia Legislativa, sendo aprovado, aí vai se iniciar e vai se criar uma cidade, né, e o processo, a tramitação não é diferente e não foi diferente no nosso caso, né. Lagoa da Canoa, ela nasceu da coragem de muitas pessoas que lutaram e trabalharam e enfrentaram as adversidades para chegarmos à formação do município de Lagoa da Canoa, que inicialmente era um povoado. Esse povoado se transformou num distrito, né? Um povoado na época que pertencia a Limoeiro, de Anadia, depois se transformou num distrito e passou a pertencer a Traipu, e depois esse mesmo distrito passou a pertencer à cidade de Arapiraca, para finalmente dar um passo além e se transformar, do distrito se transformar em uma cidade, né? E o significado da palavra cidade conta muito sobre isso. A palavra cidade tem origem latina e significa aglomeração humana numa determinada região geográfica. A nossa região geográfica, que iniciou a formação dessa sociedade, dessa aglomeração, foi a região justamente topográfica da lagoa, né? A topografia da lagoa e em volta da água, ali em volta da lagoa, surgiu as primeiras pessoas, os primeiros habitantes, e desse povoamento inicial foi crescendo e se transformou num povoado. Desse povoado se transformou em um distrito, e nesse distrito pertencia a Traipu, depois passou a pertencer a Arapiraca, e finalmente se transformou na cidade de Lagoa da Canoa, né? A aglomeração humana, numa região, numa determinada região geográfica, nós estamos falando da nossa região geográfica, a topografia ali em torno da lagoa foi o início da nossa história, que se transformamos em uma cidade. Essa cidade teve pessoas enfrentantes, né? Pessoas que lutaram pela emancipação. Essas pessoas se destacam. Quem? O primeiro a se destacar é o José Pereira Lúcio, que foi o deputado autor do projeto de lei que foi apresentado na Assembleia Legislativa no ano de 62 e foi aprovado e se transformou na Lei de Emancipação da cidade de Lagoa da Canoa. José Pereira Lúcio é o autor do projeto de lei, merece destaque esse deputado, que ele era deputado da região de Arapiraca, mas tinha o seu eleitoral, o seu eh, capital político aqui na cidade de Lagoa da Canoa, né, no distrito de Lagoa da Canoa, na época, né? Ele tinha muitos votos e muito apoio aqui, e lutou para que a cidade, o distrito se transformasse em cidade. José Bezerra Leite também é um outro nome que se destaca. José Bezerra Leite foi vereador na primeira legislatura, na primeira eleição do nosso município. José Bezerra Leite foi eleito vereador, foi o segundo presidente da Câmara. Também foi eleito nessa mesma eleição Mauro Vieira de Souza, que foi o primeiro presidente da Câmara no nosso município, né? José Crismélio de Melo, José Antônio de Melo foi o primeiro vice-prefeito
eleito no município, Eliseu Ferreira Firmo, são as pessoas que se destacaram nesse processo de emancipação, né? Outras pessoas também foram essenciais, mas que não teve o destaque em si, não apareceu o nome delas, né? Mas houve outras pessoas, houve um movimento grande de que mobilizaram a cidade para buscar a emancipação. O fato que ocorreu o ano foi em 62, 1962, o dia 28 de agosto, acho que esse dia e o ano ninguém vai esquecer, né? Ninguém vai errar uma questão pela essa data de emancipação, 28 de agosto de 1962. A lei, o número da lei também, acredito que todo mundo já memorizou esse número da lei, né? A lei 2472 de 1962. E a data que foi instalada oficialmente a sede do município, né? E a gente tem que entender que a lei foi aprovada, o governador sancionou, o governador da época, o governador Luiz Cavalcante, ele indicou o primeiro prefeito que foi indicado, que foi o prefeito José Barbosa Ramos, para organizar a primeira eleição. A função do primeiro prefeito foi organizar a primeira eleição. Professor, por que que o primeiro prefeito não atuou, não foi inaugurado a sede do município, não teve a instalação do poder executivo, do poder legislativo? Justamente porque a indicação foi apenas do prefeito interino. Não houve indicação de vereadores. E só existe município por completo, com sua sede, com seu poder funcionando, se ele tiver executivo e legislativo ao mesmo tempo. Não pode apenas ter executivo, não pode apenas ter legislativo. No direito, na norma brasileira, não pode. Então acontece que o prefeito interino, José Barbosa Ramos, ele foi nomeado, indicado pelo governador Luiz Cavalcante para tirar exatamente 5 meses, que era o processo eleitoral e o processo de posse do primeiro chefe do executivo e da primeira Câmara de Vereadores, né? A primeira eleição no nosso município foi em novembro de 1962. O resultado saiu, foi eleito, o primeiro prefeito eleito foi o senhor Antônio Francisco dos Santos, com o vice, seu José Antônio de Melo, né? E a primeira Câmara de Vereadores, os primeiros 9 vereadores foram eleitos, inclusive, no meio desses 9 vereadores estava o José Bezerra Leite e o Mauro Vieira de Souza, que foram os dois primeiros presidentes da Câmara. Mauro Vieira foi presidente de 63 a 66 e José Bezerra Leite foi presidente de 67 a 68, né? E aí, com a eleição em novembro, após o resultado, foi se trabalhar para instalação do município, ou seja, a instalação do poder executivo e do poder legislativo, que ocorreu no dia 25 de janeiro. No dia 25 de janeiro. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão ouvindo? Tá Vocês estão tranquilo? ouvindo? Sim. Tá tranquilo? Foi no dia 25 de janeiro de 1963, que foi a instalação da sede do Poder Executivo, que foi a prefeitura, que iniciou-se num prédio. Antigamente era uma salinha de aula ao lado da padaria que hoje é a padaria do Leônio, que era de frente à prefeitura. A prefeitura inicialmente começou ali, depois construíram a sede da prefeitura e as primeiras obras foram a Câmara de Vereadores, a prefeitura e o prédio da Escola Governador Luiz Cavalcante. Foram as 3 primeiras obras enquanto município que foram feitas no início da gestão do
prefeito Antônio Francisco dos Santos, que foi o primeiro prefeito eleito. A gente tem que fazer a diferenciação, que a prova pode pregar alguma peça com a gente e com relação ao primeiro prefeito. Se fala única e exclusivamente sobre o primeiro prefeito, está falando do José Barbosa Ramos. Se fala de prefeito eleito, aí está falando de Antônio Francisco dos Santos. A gente tem que ter essa diferença e tem que observar o que a questão pode nos cobrar. Que ela pode nos falar do primeiro prefeito, e o primeiro prefeito, né, senhor José Barbosa Ramos. Foi interino, foi indicado, passou 5 meses, o mandato dele foi 5 meses. Ele organizou a primeira eleição do município, e o primeiro prefeito eleito na eleição que ocorreu em novembro de 62 foi o senhor Antônio Francisco dos Santos. A sede do poder executivo e legislativo foi instalada no dia 25 de janeiro de 63, mesmo dia que foi tomado posse o prefeito eleito, o vice-prefeito eleito, juntamente com os 9 vereadores eleitos naquele pleito, no primeiro pleito, na primeira eleição do nosso município, né? E a formação da cidade, a formação não é o acaso, não é uma coisa aleatória. Há um conjunto de interesse e pessoas que defendem essa ideia e que juntos buscam vencer as barreiras para transformar aquela localidade, aquela comunidade em uma cidade, né? A formação de uma cidade nunca é uma coisa isolada. É sempre pessoas que se dispõem a debater, a discutir, a lutar por essa ideia. E aí essa ideia vai ganhando corpo, vai ganhando forma, as pessoas vão apoiando, outros vão ser contrários e faz parte do embate democrático, né? E aquela época não foi diferente. Houve esse embate e tinha aqueles que queriam, tinha aqueles que não queriam que Lagoa da Canoa se transformasse em cidade, mas o seu a vontade daqueles que queriam. E hoje nós temos 61 anos de história no nosso município, na nossa cidade, de tantos vultos, de tantas pessoas que em sua área fizeram e fazem até hoje história, né, com personalidades na cultura, na arte, né, na medicina, na economia, na literatura, né, nas artes plásticas. Até hoje nós temos vários artistas artesãos, aí a gente viu aí a quantidade e como é rico a nossa história em si, as pessoas que fazem a Lagoa da Canoa, né? São muitas pessoas que desenvolveram e desenvolvem até hoje a história do nosso município, né? Então a gente tem que se ligar que a gente precisa ter em mente essas pessoas que foram importantes na emancipação, né, na luta pela emancipação, né? O deputado, que foi o responsável pela lei, José Pereira Lúcio, a gente não pode esquecer, José Pereira Lúcio foi o deputado que propôs a lei de formação da cidade de Lagoa da Canoa, né, da transformação de distrito, passamos de distrito de Arapiraca para sermos a cidade de Lagoa da Canoa. José Bezerra Leite foi vereador, segundo presidente da Câmara, né? Aqui na emancipação, a gente tem que guardar aqui que podemos ter perguntas sobre essas personalidades que participaram da emancipação, como também podemos ter perguntas sobre os presidentes da Câmara, né? Então, aqui nós temos 2 presidentes da Câmara, os dois primeiros, Mauro Vieira foi o primeiro, e José Bezerra Leite foi o segundo. São 2 informações interessantes. Uma outra informação que a gente também tem que guardar entre essas personalidades é José Antônio de Melo, que foi o primeiro vice-prefeito eleito, né? Alguém pode perguntar,
José Barbosa Ramos teve vice indicado? Não, não houve. José Barbosa Ramos foi interino com poderes limitados. Por que ele tinha poderes limitados? Porque ele não tinha poder executivo formado, nem tinha poder legislativo formado, né? Era o iniciozinho da formação da cidade. E a função dele foi é, organizar, participar da organização da primeira eleição. E aí essas personalidades aqui, elas podem ser alvo de vários questionamentos, né? Várias perguntas podem ser feitas com essas pessoas. O deputado que foi o autor da lei, que emancipou a cidade de Lagoa da Canoa, o primeiro e o segundo presidente da Câmara, né? Os primeiros presidentes da Câmara, nós temos aqui os dois nesse meio. O primeiro vice-prefeito, né, o primeiro vice-prefeito do município, né, também está aqui nesse meio. Aí tem José Crimério de Melo, Eliseu Ferreira Firmo. José Crimério de Melo também foi uma figura importante, que ele foi a pessoa que chegou para o prefeito eleito com a... Ele era funcionário da Ermo, né? Hoje mudou o nome da Ermo, né? Um outro nome, né? Mas da antiga Ermo Tabarana, ele era funcionário e levou para o prefeito eleito, né? O Antônio Francisco dos Santos, o, a proposta de que a Ermo queria se instalar aqui, mas estavam estudando se instalar aqui ou se instalar em Feira Grande, na cidade de Feira Grande. E aí, qual era a exigência que a Ermo queria? A Ermo queria a doação do terreno e queria a garantia de que ia chegar eletricidade, porque não tinha eletricidade. Na formação inicial, nós não tínhamos eletricidade. E a gente não está falando de Equatorial, de Eletrobras, de CEAL. Não existia essas empresas. Naquela época, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, né, de Xingó, Paulo Afonso, né, que é Alagoas de Bahia, é, já tinha sido construída, já estava iniciando o trabalho de eletrificação no nosso estado em si. E aí o prefeito eleito, eh, foi a, a, à procura do governador Luiz Cavalcante, e juntamente com o governador conseguiram ir a Paulo Afonso, e lá em Paulo Afonso conseguiram a primeira rede elétrica, ou seja, puxar a primeira rede elétrica no nosso município, que foi um dos fatores que garantiu a instalação da empresa Ermo Tabarana, né? Antiga Ermo Tabarana, né? Hoje é Universal alguma coisa, né? Aí mudou o nome da empresa. Então, são pessoas que tiveram a participação na história do nosso município interessante, né? Informações que a gente não pode esquecer. O nome dessas pessoas: deputado José Pereira Lúcio, José Bezerra Leite, José Crimério de Melo, José Antônio de Melo, Eliseu Ferreira Firmo, Mauro Vieira de Souza. Eliseu Ferreira Firmo também foi vereador, viu? Eliseu Ferreira Firmo também foi vereador na primeira legislatura. Foi eleito José Bezerra Leite, Eliseu Ferreira Firmo e Mauro Vieira de Souza. Na primeira legislatura dos 9, tem 3 que participaram ativamente da emancipação do nosso município. 28 de agosto de 1962 foi a data, né, da lei, né, da lei. Qual foi a lei? Boa tarde, Maiara. A lei número 2472, 2472. A lei é uma informação que a gente não pode esquecer, é o número dessa lei, né? O número dessa lei a gente não pode esquecer, 2472 de 62. E a posse da primeira Câmara de Vereadores e do primeiro executivo do nosso município eleito foi 25 de janeiro de 1963. São as informações que a gente
precisa guardar para a nossa prova, né? Aí nós temos aqui algumas perguntinhas sobre o ponto de vista do patrimônio cultural, né? Vocês leiam aí e me digam qual que é a resposta aqui. Muito bem, vocês estão ligados, né? Em Lagoa da Canoa, arte e cultura são marcas registradas. Nós somos um município conhecido no meio cultural como um berço da cultura popular. Temos vários artistas, vários artesãos, músicos, pintores, né, que se destacam, né, e espalharam sua arte, sua cultura pelo Brasil e pelo mundo. Rico patrimônio cultural, também é verdade. Agora, um museu em homenagem a Hermeto Pascoal? Não, não temos. Possivelmente, quando Hermeto Pascoal partir desse plano, possivelmente irá se ter uma procura de fazer algo nesse sentido, de buscar da história dele alguma coisa que retrate, que vire que possa ser transformado em um museu. Não tenha dúvida disso, pelo talento que ele tem e pelo fato de hoje ele ter uma personalidade na música, onde ele é estudado nas universidades de música mundo afora. Vai ter uma procura grande para conhecer onde o Hermeto Pascoal nasceu, como era o, o início, a infância, como foi a infância dele, né? Possivelmente a gente vai ter muito ainda sobre Hermeto Pascoal no futuro, né? Então, aqui na nossa questão, as certas, as afirmativas corretas é um e dois, né? Ainda nós não temos um museu em homenagem a Hermeto Pascoal, mas possivelmente no futuro teremos algo nesse sentido, sim. Aqui sobre as festas, sobre as manifestações das festividades no nosso município, né? Festa é, é turismo, festa é também ponto de cultura, né? Cultura, turismo, né? Está nas manifestações, seja religiosa, seja no aniversário da cidade também, né? Aí nós temos uma associação de colunas, quatro colunas de um lado e cavalgada de dois, aniversário da cidade, três, Nossa Senhora da Conceição, quatro, São Maximiliano Maria Kolbe, né? Grande manifestação religiosa realizada no mês de julho, né? No mês de julho, manifestação religiosa, nós temos a cavalgada de Padre Cícero, né? Festa religiosa no mês de agosto. No mês de agosto, nós temos a festa de São Maximiliano Maria Kolbe. Em agosto também nós temos o aniversário da cidade. E festa religiosa ocorrida no mês de dezembro é a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição. 4, 2, 3 é a nossa resposta. Letra E, né, sobre as festividades. Essas quatro festividades, a gente está acompanhando e vivenciando
um momento de ascensão de, de algumas festividades, né? Primeira, primeira vaquejada realizada pelo Parque Jangadeiro, que é um parque, uma estrutura de festa, de eventos de vaquejada e shows, que foi inaugurada agora esse ano, né? E, em consequência, também nós temos uma festa que está crescendo ano após ano e ganhando espaço no calendário de festividades do nosso município, que é a festa da Mata Limpa, né? Esse ano foi no último domingo, né, e reuniu milhares de pessoas nessa festividade, né? Então, quando a gente for atualizar o Lagoa da Canoa Terra da Gente, né, o livro que foi produzido e editado pelos professores da Secretaria da Educação, né, a equipe de professores, a gente vai ter mais eventos, mais destaques, né, mais coisas acontecendo, né, mais artistas que apareceram, né, nós temos aí o menino Elialdo lá do Guerreiros do Piseiro, que está aí se destacando na música, tem o Marujinho VIP, que também vem se destacando na música, né, o Filipão do Forró, que vem se destacando na música, ou seja, tem uma gama de artistas que não estavam atuando ou estavam bem no início, quando foi lançado o livro, né, que estão se destacando nas suas áreas e que com certeza vai fazer parte do próximo livro, né, da próxima edição do livro, né. Aí nós temos aqui a cidade e os seus governantes, né. A questão dos governantes, né, ao todo nós tivemos 11 prefeitos até o momento, né? A atual chefe do executivo é a prefeita Tainá Corrêa de Sá Lúcio da Silva. Aí, antes dela, houve 10 prefeitos do início da formação da cidade até os dias atuais, sendo que a Tainá é a primeira mulher que foi eleita prefeita no nosso município, né? Aí a coisa natural, né? Toda cidade autônoma precisa ter governantes. E os governantes das cidades são os do executivo e os legisladores, né? São os dois poderes constituídos na cidade, né? Executivo, prefeito e vice-prefeito, e legislativo, os vereadores. E do início da cidade até 2016, eram 9 vereadores, e de 2017 até atualmente são 11 vereadores. O número de vereadores, uma informação também que a gente tem que guardar, o número de vereadores é de acordo com a população da localidade. O mínimo é 9. O mínimo são 9 vereadores, o mínimo. E o máximo é de acordo com a população. A maior cidade com o maior número de vereadores é a cidade de São Paulo, capital. Tem, salvo me engano, tem 55 vereadores. Mas o número mínimo de vereadores é 9. Nossa cidade foi 9 vereadores da sua formação até 2016. Em 2017, houve o aumento, foi em 2015. A primeira eleição com 11 vagas, 11 cadeiras, foi em 2016, e a primeira posse, a primeira Câmara com 11, foi em 2017, até os dias atuais. A, segundo dados preliminares do censo, agora de 2023, a gente continua com um número de mais ou menos 18, quase 19 mil habitantes, e o que nos garante a permanência de continuarmos com 11 parlamentares na nossa cidade. Mas houve cidades, aqui em Alagoas mesmo, que houve uma diminuição, que vai ter que diminuir, que eram 11 e a população diminuiu, caiu a população, e aí vai haver uma diminuição no número de parlamentares naquela cidade. Inclusive, o estado de Alagoas diminuiu a população. Nos dados preliminares do censo, o nosso estado vai perder uma cadeira
de deputado federal, são 9, vai cair para 8 na próxima eleição, e 2 cadeiras de deputado estadual, de 27 vai cair para 25, por conta da população de Alagoas que diminuiu, né? Houve um crescimento pequeno, mas houve um crescimento aqui, houve um crescimento considerável na cidade de Arapiraca, né? Arapiraca rompeu a barreira dos 300 mil habitantes, né? Rompeu a barreira dos 300 mil habitantes. Arapiraca, quando ela chegar a, a passar de 200 mil eleitores, tem cento e poucos mil eleitores. Vamos ter, né, mais uma cidade em Alagoas com possibilidade de ter segundo turno, né? Hoje, somente Maceió tem, mas há um crescimento vertiginoso em Arapiraca, né? Há um crescimento exponencial. Arapiraca se desenvolve e cresce muito, e possivelmente logo, logo a gente tenha aqui no nosso estado essa, essa cidade também com eleições do segundo turno, né? Tendo segundo turno nas eleições. Aí, no nosso caso em si, nós temos 11 parlamentares, prefeito e vice-prefeito, são os governantes da cidade, né? Os governantes são os chefes do executivo e os parlamentares. Esses são os dois poderes constituídos. Professor, poder judiciário existe? Existe. Só não existe poder judiciário municipal. No nosso país existe poder judiciário estadual, que é responsável por lidar com os casos na justiça, com os problemas, com os embates enfrentados nos municípios e no estado, e temos o poder judiciário federal. A Justiça do Trabalho é esfera federal, Justiça Eleitoral é federal também, né? E a Justiça Estadual, em nossa justiça aqui no nosso município, é aplicada pelos procuradores e pelos juízes da comarca de Feira Grande, né? Nós fazemos parte da comarca de Feira Grande, né, em termos da justiça. Aí o governo do nosso município, antes de Tainá, passaram 10 prefeitos, né? O primeiro prefeito do município foi o senhor José Barbosa Ramos, que ele foi interino, ele foi indicado, e a missão do José Barbosa Ramos foi uma missão importante para aquele momento, que foi organizar a primeira eleição, que elegeu, o primeiro prefeito eleito foi o senhor Antônio Francisco dos Santos, né? Foi o primeiro prefeito eleito. O seu vice foi o senhor José Antônio de Melo, né? José Antônio de Melo participou da luta pela emancipação, como também Antônio Francisco e outros, só que não destacaram no registro histórico, não destacaram o nome do Antônio Francisco. Chega até a ser injusto, porque como é que ele não participou da emancipação e escolheram ele como candidato a prefeito? Chega a ser até contraditório, né? Mas infelizmente nos registros tiraram o nome do meu avô, que teve um papel importante, porque além de participar da emancipação, foi o escolhido de um grupo político de um lado, né, que houve uma disputa, o outro lado, o outro grupo político foi a turma que não era a favor da emancipação, também, depois que se transformou em cidade, se juntaram e lançaram um candidato, e foi derrotado na eleição pelo meu avô, Antônio Francisco dos Santos. E aí, na hora de registrar, não colocaram o nome dele, né, que também é uma contradição, que a história, como é uma questão, quando a gente não está acompanhando diariamente, não está registrando os fatos, aí muita coisa se perde. É o caso da nossa coxa de retalho, da nossa história enquanto município, tem algumas informações que são contraditórias, algumas datas que são contraditórias, né? Mas
Vamos continuar e vamos guardar esses nomes que são importantes, né? Quem foram esses 10 prefeitos antes de Tainá? Aí nós temos aqui o prefeito primeiro, José Barbosa Ramos. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. José Barbosa Ramos, que o mandato dele foi 5 meses, começou em agosto de 62 e terminou em janeiro de 63, né? Ele teve um papel importante, que ele foi indicado pelo governador Luiz Cavalcante, e ele organizou a primeira eleição do nosso município. O segundo foi Antônio Francisco dos Santos, foi o primeiro eleito, um mandato inicial de 63 a 68, o primeiro mandato do nosso município foram 6 anos. Antes da Constituição de 88, não havia uma regularidade nos mandatos. Houve mandatos de 4, houve mandatos de 5, houve mandatos de 6. Após a Constituição de 88 é que tem a regularidade de mandatos de 4 anos. 4 anos terem os mandatos, né? Mas houve esse problema, não tinha essa regularidade antes da Constituição de 88, né? O segundo prefeito eleito, que no caso seria o terceiro na história, né? Foi o senhor Aloysio Oliveira, né? Aloysio Oliveira também foi eleito vereador na primeira legislatura. Era vereador na primeira legislatura e se tornou o segundo prefeito eleito do município, né? O quarto prefeito voltou Antônio Francisco dos Santos, foi eleito novamente, né? E aí o segundo mandato de Antônio Francisco dos Santos foi de 73 a 76, 4 anos, né? Aí no quinto prefeito eleito, houve, assumiu duas. Oxe, desceu muito. No segundo, o segundo prefeito, o quinto prefeito, né? O quinto prefeito foi eleito o senhor João Angelino. O senhor João Angelino também foi vereador no mandato anterior, em 73, ele era vereador e foi presidente da Câmara, João Angelino. Houve um acidente, João Angelino sofreu um acidente e faleceu. João Angelino, para quem não sabe quem é, ele é o pai da Ângela do Eudinho, é o marido da dona Neide, mãe da Ângela. Ele foi o quinto prefeito na ordem, né? E infelizmente faleceu no mandato. O vice do seu João Angelino era o seu Aurelino. O seu Aurelino assumiu, o primeiro mandato do seu Aurelino foi assumindo como vice depois da morte do João Angelino. Esse mandato aqui, ele foi de 77 a 82. Foram 77, 78, 79, 80, 81, 82. Foram 6 anos. Foram 6 anos. O quinto mandato foram 6 anos. O primeiro mandato foi 6 anos. O segundo mandato de eleito, né, gente? De eleito. Foram 4 anos. O terceiro mandato foram 4 anos. Aí o quarto mandato de eleitos, né, tirando o interino, foi 6 anos novamente. Aí o sétimo, o quinto, no caso, o quinto mandato também foram 6 anos, de 83 a 88, né? Havia essa oscilação, 6 anos, no caso, 3 mandatos, houve essa oscilação. Aí de 88, de 89 para frente, sempre foi 4 anos, que foi depois da Constituição de 88. Aí o seu Aurelino assumiu o mandato e terminou o mandato com a morte do prefeito João Angelino dos Santos, né? Foi um acidente de carro que aconteceu. Aí em 82 houve a eleição e em 83 assumiu Manuel Rocha dos Santos, que foi eleito por um mandato de 6 anos.
Aí em 89, né, voltou o senhor Aurelino. O senhor Aurelino voltou a ser prefeito novamente, 89 a 92. Aí em 93 a 96 foi o senhor Dr. José Alberto. Em 97 a 2000 foi o doutor Lauro Fonseca. Doutor Lauro foi o primeiro prefeito a ter sido reeleito no nosso município. Lembrando que a reeleição ela foi votada acho que em 97, passou a valer em 98. A primeira eleição com reeleição foi a eleição para presidente e governador de 98. Aí doutor Lauro foi eleito e em 2000 foi reeleito, né? O 12º prefeito foi o senhor Jair Lira Soares, 2005 a 2008, e foi reeleito de 2005, não, de 2008 a 2012, né? Tá aqui, tá errado essa informação, 2008, não, 2009 a 2012, a 2012. O 14º foi o senhor Álvaro Bezerra de Mello, né, 2013 a 2016, para chegar na atual gestura, que foi a 15ª e a 16ª, né, que foi 2017 a 2020, está aí na Correia do Sá, Lúcio da Silva, e que vai encerrar o mandato o ano que vem, né, em 24. É a 16ª, né, prefeita, mas ao todo, como houve repetição, né, mandatos duplos, Lauro 2 vezes, Jairzinho 2 vezes, Tainá 2 vezes, Antônio Francisco 2 vezes, Aurelino 2 vezes, né? Ao todo, são 10 pessoas que antecederam Tainá. José Barbosa primeiro, Antônio Francisco segundo, Aloysio o terceiro, João Angelino o quarto, Aurelino o quinto, Manuel Rocha o sexto, José Alberto o sétimo, doutor Lauro o oitavo, Jairzinho o nono, 10º, o Álvaro Melo, né? Foram essa a sequência de governantes de poder executivo do nosso município, né? Antônio, o destaque, o José Barbosa foi o interino, foi o primeiro a assumir, né, interinamente, 5 meses. Antônio Francisco foi o eleito, né, o primeiro eleito, e Tainá foi a primeira mulher eleita no nosso município, né, como prefeita. Essa é a sequência do poder executivo do nosso município, né? Nós temos agora e analisar o poder legislativo, que também teve vários presidentes, né? E mais presidentes ainda, porque o poder legislativo, a presidência é geralmente 2 em 2 anos, né? Nem leu e já está com a resposta na ponta da língua aí, né, Marilene? Nem falei da questão, você já respondeu? Mas nós temos aí sobre o município de Lagoa da Canoa responde. No dia 28 de agosto de 61, 61, 61, não, né? 61 não. 61 não. 25 de janeiro de 62, não, 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 não. 25 de janeiro de 63 foi instalada a sede do Poder Executivo e do Poder Legislativo na recém-formada cidade de Lagoa da Canoa, com a posse do primeiro prefeito eleito, o senhor Antônio Francisco dos Santos, e a posse do primeiro presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Mário Vieira. É Mário ou Mauro? Agora eu fiquei em dúvida. Vamos voltar um pouquinho só para a gente tirar essa dúvida. Eu acho que é Mauro, não é Mário. Não é Mário. Aqui não é Mauro. Não é Mário, é Mauro. Mauro Vieira de Souza, né? Mauro Vieira de Souza. Nos dando aqui a resposta correta, né? A alternativa 3 está correta. Marilene está show de bola, respondendo aí, né? E nos deixa aqui a resposta correta, número 3, né? Essas são informações que a gente precisa ter. Instalação da sede e posse.
Posse de quem? Primeiro prefeito eleito e da primeira Câmara de Vereadores também, né? Foi as duas posses no mesmo dia, 25 de janeiro de 63, né? Foi instalado o Poder Executivo e Poder Legislativo na nossa cidade, né? Poder Legislativo, eu já comentei antes, né? É composto pelos vereadores. Até o ano de 2016, o Poder Legislativo era composto por 9 vereadores, né? Em 2016 foi a primeira eleição para 11 vagas, né? Que foi votado em 2015, o aumento do número de cadeiras, de 9 para 11. Foi em 2015. Aí, em 2016, ocorreu a primeira eleição com 11 vagas. Aí, em 2017, assumiu a primeira Câmara de Vereadores com 11 vereadores, né? Entre os vereadores que formam o Poder Legislativo, um deles é escolhido, né? A eleição entre os vereadores, e este é o responsável pelas orientações, pela a organização, a direção dos trabalhos da Câmara e a quem é dado o título de presidente da Câmara. Ao longo do tempo, nosso município teve vários presidentes do Poder Legislativo. Aí vamos analisar a lista, né? Mas antes da lista, vamos responder uma questãozinha, né? Quem foi, agora essa aqui eu quero ver quem é que está ligado aqui. Quem foi o responsável pela primeira missa na igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição? Todo mundo está ligado. Todo mundo não. Quem está acompanhando, eu acho que não esquece nunca isso aqui, né? Está lá no hino, depois de alguns anos, a tão sonhada igreja de Nossa Senhora da Conceição, o padre Alfredo Silva, uma missa celebrou, né? Então, essa informação ela está dentro do hino do nosso município, que é um símbolo, né? E como o símbolo foi aprovado uma lei designando o hino como o hino oficial do município, sendo símbolo juntamente com o brasão e com a bandeira do nosso município, né? Então, tudo que está no hino são informações que podem ser alvo de provas, né? As cores da bandeira são informações que podem ser alvo de prova, né? Então, a gente tem que estar atento a a essas simbologias que podem ser cobradas da gente na prova, né? Aí aqui a gente tem a relação dos presidentes da Câmara, né? O primeiro presidente foi Mário Vieira, não é Mário, é Mauro, Mauro Vieira, não é Mário. Mauro Vieira de Souza foi o primeiro presidente. Deixa eu apagar aqui, que aqui está errado também. É Mauro, não vamos confundir Mário com Mauro. Ele foi o primeiro presidente e o mandato dele foi de 63 a 66, foram 4 anos. O segundo presidente foi o senhor José Bezerra Leite, né? Que também foi eleito junto com o Mauro, né? Na primeira legislatura, né? Uma informação importante, né? A primeira mulher eleita vereadora e se tornou presidente da Câmara também, ela foi a primeira presidente da Câmara, mas ela foi a primeira mulher eleita vereadora. A Maria Gorete Alves da Costa Fonseca foi a primeira mulher eleita vereadora no mandato de 95 a 98. 95 a 98 foi a primeira mulher eleita vereadora. Após ela, houve a Vandilma, a Edilza, a Neidinha, né? A Vandilma, professora, a Edilza hoje é secretária de Assistência Social, a Neidinha Marineide Barbosa, que é secretária de Cultura. Marineide Barbosa, inclusive, é filha de José Bezerra Leite.
Marineide Barbosa, o pai da Marineide, da Neguinha, é o vereador José Bezerra Leite. Foi vereador lá no início da formação da nossa cidade, né? Na primeira Câmara de Vereadores. Aí a gente tem, é, depois do José Bezerra Leite, nós tivemos José Joaquim, José Emiliano Correia foi. José Joaquim e José Emiliano Correia, eles foram presidentes e foram presidentes em outros mandatos, né? Ô, Foi Nando, mais de faltou. uma vez foi vereador. Nando, Tá perguntando alguma coisa, Marcelo? que foi também a irmã da Vandilma, né? Sim, sim, a Foi- Vanusa também, também. Isso, é. Meu telefone tá bem baixinho e tá topado aqui o áudio. Não sei o que que tá acontecendo. O áudio tá topado, mas tá bem baixinho. Deixa eu olhar aqui, deixa eu aumentar aqui. Alguém fala alguma coisa para ver se eu consigo regular aqui, Não, que dá tá para bem ouvir baixinho bem aqui. você conversando. Acho que eu sei qual é o problema. Eu acho que eu identifiquei o porquê que tá bem baixo. Fala agora, por favor. Alguém fala alguma coisa aí, só para me testar aqui. Alô, alô. Eu acho que é algum problema no telefone, tá bem baixinho. Mas ainda é possível ouvir. Além depois da Maria Gorete, eu ouvi a professora Vandilma, a Edilza Alves, a Vanusa, a Vanusa e a Marineide. São cinco vereadoras, no caso, na história do município, né? Gorete, Vandilma, Edilza, Marineide e Vanusa. E Ah, mas, atualmente a Jane, né? sim, eu Atualmente ia a dizer Jane. isso, né? Eu ia dizer a Jana Atualmente a agora, né? Jane Balbino. Então, são seis mulheres que participam da Câmara. Ainda é muito pouco pela a quantidade de mulheres, né? Agora que as mulheres são avessas à política, né? Mas, como disse lá no passado o filósofo grego, aquele que não participa da política, que não gosta da política, é dominado por aqueles que gostam, né? Então, mulherada, vocês são maioria aqui. Ontem nós estávamos perdendo por o dobro, né? E hoje também não é diferente. A Rafaela do Gino, verdade, Rafaela do Gino também, são sete mulheres. Obrigado, Mayara. A Rafaela do Gino também. Hoje E nós temos aqui. teve outra também, que era uma professora aí da escola. Como é o Qual nome a dela? outra, professora? É, que era filha daquele que tomava conta do transporte, no tempo do Jairzinho. Ah, que assumiu no lugar do Noel, né? Com a morte do Noel. A Karine, professora Karina. Professora Isso. Karina, exatamente. Então, ao todo, são oito vereadoras na história do município, né? Oito vereadoras na história do município. Teve a professora Karine, verdade, verdade. Rafaela do Gino foi eleita também, e a professora Karine assumiu com o falecimento do Noel. Foi isso mesmo, é isso mesmo. Aí nós tivemos aqui José Emiliano Correia, Antônio Francisco dos Santos, que foi vereador e também foi presidente da Câmara. Luísio José dos Santos, presidente da Câmara também. A João Angelino, antes de ser prefeito, foi presidente da Câmara. José Emiliano Correia novamente, né? Manuel Rocha, que foi prefeito em 82, foi eleito em 82, mas era presidente da Câmara também, né? Aí José Emiliano Correia foi três vezes presidente da Câmara, três vezes José Emiliano Correia, 70, 71, 77, 78, 81 e 82. José Emiliano Correia foi presidente da Câmara. José Joaquim foi duas vezes, José Joaquim foi 69, 70 e 83, 84. Aí Manuel Farias de Paula, que é o avô da
Marilene, né? É o finado netinho, né? O netinho lá da Mata Limpa foi presidente também duas vezes também. Foi em 85, 86 e 89, 90, né? José Pedro Ferreira, José Carlos Barbosa Leite. José Carlos Barbosa Leite é irmão da Neidinha, né? Filho também do José Bezerra Leite, né? Como o pai foi presidente da Câmara também, José Carlos Barbosa. O Dimas também foi duas vezes presidente, 93, 94 e 97, 98. A Maria Gorete foi a primeira mulher eleita e a primeira mulher presidente da Câmara, 95 e 96, né? José Inácio é o seu bebê, né? Foi presidente em 99, 2000 e ainda hoje é vereador, né? E o José Noel foi presidente em 2001, 2002. Elialdo foi presidente em 2003, 2004. Lorival, o recorde está no Lorival. Lorival foi presidente de 2005 a 2012. Foram 8 anos presidente. Foi o 22º presidente e o 23º, né? Porque, na realidade, ele foi presidente durante o mandato todinho, 2005 a 2008, e depois de 2009 a 2012, novamente. Edivaldo Satil de Farias, 2003, 2016. Edivaldo Satil, inclusive, ainda é vereador, né? Atualmente é vereador. O Edivaldo da Mata Limpa. Jadielson Rodrigues foi presidente em 2017, 2018. Também atualmente ainda é vereador. Cícero Simonal da Silva foi presidente de 2019 a 2020. E atualmente o presidente é o Claudiano Miguel, que é do mandato 2021 a 2024, né? Encerra no ano que vem o mandato do Claudiano, né? Ao todo, foram 27 mandatos, né? Foi mais de 27, se a gente for contar. O Lorival foram aqui 22, 23, 24, 25, né? Só que na ordem da pessoa, né? Muitos canoenses que foram presidente da Câmara, né? Aí nós temos aqui uma questãozinha, vou diminuir aqui para a gente ver. Não é Mário, é Mauro. É Mauro, não é Mário, é Mauro. Tem nada de Mário, é Mauro. É uma perguntazinha de completar, que a gente precisa guardar essas informações e eu acredito que ninguém vai errar essa questão. Me diga aí qual que é a resposta. Vamos lá, gente, respondam aí, me diga aí qual que é a resposta. Madeleine e Maiara responderam, né? 25 de janeiro de 1963.
foi a posse de Antônio Francisco, foi instalado a sede do município, e o mesmo dia tomou posse a primeira legislatura da Câmara de Vereadores, né, de Lagoa da Canoa, com o seu presidente Mauro Vieira de Souza. Letra D é a nossa resposta. Aqui, associação de colunas. Preencher as colunas de acordo com a primeira, relacionando com os presidentes do Poder Legislativo aos anos de mandato. Mauro Vieira. O Mário ficou na minha mente aqui, né? Colocando só Mário, mas é Mauro o nome do rapaz. Nós temos Mauro Vieira, Dimas José Gracino, Manuel Farias de Paula, Lorival e Antônio Francisco. Como é que a gente resolve essa questão fácil? Primeiro, a gente vai naqueles principais. O primeiro a gente visualiza melhor. O primeiro a gente sabe quando foi que começou, foi em 63, né? Então a gente vai procurar aqui 63. Foi o primeiro, né? 63 a 66 foi o Mauro. Bem aí. Foi Aí é bem. B. É, A parece, né? alternativa, né? A alternativa que fala, né? A alternativa, né? Pode ser B ou pode ser C, né? Pode ser B ou pode ser C. Aí 71, 72, quem foi? Foi o Lorival? Não foi, né? Aí só pode ser, pode ser B mesmo. Olha, a gente só em duas a gente já observa. Primeiro, a gente vai analisar, aí vê aqui que pode ser B e que pode ser C, né? Aí o que que a gente vê? Qual é a informação anterior? A informação anterior, 4. Quem é 4? Lorival. Lorival não foi em 71, né? A gente sabe que o Lorival foi de 2005 para cá, é que ele foi presidente. E aí o Lorival é recente, né? Não é de 70, não é da década de 70. Aí a gente já descarta aqui e já responde a questão, sabendo duas respostas. E, Uma e, questãozinha, ta- e também, e também o que teve mais tempo, né? Aí já é, tá matando a questão, que o também, Lorival foi o que teve também, mais aqui. tempo, né? Também é uma outra informação que a gente sabe qual é o maior. O recorde até hoje é do Lorival. Aí qual é o maior? 2005 a 2012, né? Que no caso aqui é 4. Esses três a gente já respondia a questão já, né? Aqui é 3 e aqui é 2, né? Aqui é 3, aqui é 2. Uma questãozinha dessa, quem não está acompanhando as aulas com a gente não responde, não. Não responde. Se a gente olhar direitinho, a questãozinha para quem não está estudando com a gente, pelo material que a gente produziu, não consegue não responder uma questão dessa, não. São cinco vereadores ao longo da história que foram presidentes da Câmara, e aí você lembrar a ordem, sem você estar acompanhando, consegue não responder uma questãozinha dessa. O nível é difícil dela. Aí a nossa questão é a letra B, a resposta, né? Mais uma questão, marque a incorreta, né? Ele quer saber a incorreta, né? Analisando os fatos históricos da cidade de Lagoa da Canoa. Lagoa da Canoa foi emancipada em 62. Fato, né? Correto. Lagoa da Canoa pertenceu a Arapiraca antes da emancipação. Também está correto, né? O estabelecimento da sede do município foi em 63, 25 de janeiro.
certo? O primeiro presidente da Câmara foi o senhor Mauro Vieira de Souza. Qual que é a nossa resposta? José Lúcio de Mello não foi o autor do projeto de lei, né? Foi o senhor José Pereira Lúcio. Então, a nossa resposta aqui, que é incorreta, é a letra C. Poder Judiciário, né? Tem como responsabilidade defender os direitos dos cidadãos, intervir e resolver conflitos, apurando, julgando e punindo. Quem é que julga? Quem é que pune? Poder Judiciário. Julgamento, justiça. Punição, justiça. A gente tem que guardar isso. O poder judiciário do município de Lagoa da Canoa é exercido por quem? Juízes e promotores da comarca de Feira Grande. Juízes e promotores da comarca de Feira Grande é quem vai defender os direitos dos cidadãos, quem vai intervir e resolver conflitos, quem vai julgar e quem vai punir. Juízes e promotores da comarca de Feira Grande. Marque a alternativa correta sobre os fatos históricos. Lagoa da Canoa foi emancipada em 63? Não. Lagoa da Canoa pertencia a Traipu antes da emancipação? Não. José Lúcio de Mello foi o autor da lei de emancipação? Não. O primeiro presidente da Câmara foi o senhor José Bezerra Leite? Não. O poder judiciário de Lagoa da Canoa é exercido pelos juízes e promotores da comarca de Feira Grande. Essa é a nossa resposta às leis do nosso município. A lei mais importante que rege todos os municípios do estado de Alagoas, do país, do Brasil, é a chamada lei orgânica, né? E o município nosso tem uma lei orgânica, né? E que está em vigor até hoje, né? Foi feita em 90, né? E já houve emendas, até 2005 houve emendas, né? Aí temos aqui uma questãozinha, o Poder Legislativo desenvolve as leis do município na Câmara Municipal, sendo conduzidas por vereadores, são apresentados projetos de lei, que são levados ao plenário, promovidos a discussão e votação. Esta questão, ela coloca aqui o processo legislativo como é feito na Câmara de Vereadores. Chega na Câmara, após a apresentação do projeto, vai ao plenário, vai ser discutido, debatido o projeto e vai ser posto em votação. Também fiscalizam, os vereadores também fiscalizam se estão sendo cumpridas, ou seja, que as leis estão sendo cumpridas. Todo município é regido por suas leis e é uma particularidade de cada município. De acordo com este conceito, qual a lei representa o município? Lei orgânica municipal, né? Lei orgânica é a lei que representa o município. Secretarias municipais, né? As secretarias municipais, elas são parte do Poder Executivo e auxiliam, auxiliam o Poder Executivo na administração, na condução da gestão do município, né? Atualmente nós temos 11 secretarias municipais. Atualmente nós temos 11 secretarias municipais. Essas 11 secretarias podem ser ampliadas, pode ser extinta, alguma pode ser juntada, alguma pode sim. Isso fica a critério do chefe do executivo. O interesse do chefe do executivo de querer dividir as atribuições ou de juntar as atribuições, né? Por exemplo, há algum tempo atrás, a Secretaria de Educação era Educação e Cultura. Eram juntas, Educação e Cultura. Hoje, cada pasta tem uma secretaria. Secretaria de Educação é uma, Secretaria de Cultura é outra. Secretaria do Esporte, hoje, é Esporte, Lazer e Juventude. Pode ser dividida? Pode.
Depende do chefe do executivo, né? Mas qual é o papel e qual é a função da secretaria? Auxiliar, assessorar o prefeito na execução das políticas públicas da pasta na qual a secretaria faz parte. Nós temos Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Viação e Obras e Urbanismo, Secretaria de Transporte, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação e falta uma secretaria. Qual foi que eu esqueci? Esporte, Secretaria de Esporte. São essas as 11 secretarias que temos no município, né? Além de existir os poderes municipais, qual é? Legislativo, executivo e judiciário, a cidade precisa de auxílio, né? O executivo precisa de auxílio para enfrentar os desafios e administrar com mais facilidade. Nisso, todos os gestores organizam suas ações contando com as secretarias municipais para planejar e executar essas ações. O Poder Executivo de Lagoa da Canoa tem como atual gestora a prefeita Tainá Veiga, e conta com as secretarias municipais. Quais são elas? Estamos aí. Primeira Secretaria Municipal, Administração. A competência de assessorar o chefe do executivo, coordenar e executar as atividades de apoio administrativo, preservação do patrimônio público e desenvolvimento dos recursos humanos, visando ao seu constante aprimoramento, garantindo dessa forma o pleno funcionamento da administração pública municipal. Tem como secretário o secretário aqui, destacado, Fábio Barbosa Leite, era o secretário à época do lançamento do livro, né? Como eu não acredito que vá nomear pessoas em si, até pela questão da impessoalidade, né? O destaque tem que ser o destaque à atribuição da secretaria, e não da pessoa que está ocupando o cargo de secretário, né? Aí eu não coloquei a atual. A atual secretária, quem está sendo a atual secretária de administração é a dona Leônia, que está secretária da administração interina, que ela está conduzindo a administração e a controladoria por enquanto. Mas eu acredito que se houver alguma questão falando sobre a secretaria de administração, perguntando qual é a competência, o que a secretaria de administração auxilia ao executivo, né? Apoio administrativo, preservação do patrimônio público e desenvolvimento dos recursos humanos. Essas são as três palavrinhas, três frasezinhas que a gente tem que guardar. Secretaria Municipal de Finanças, qual é a competência da Secretaria de Finanças? Assessorar o executivo, planejar e coordenar a política fazendária municipal, implementando programas, projetos e atividades relacionadas com a área da administração tributária, financeira, orçamentária, patrimonial e contábil. Tem como secretário municipal Pusquin Veiga Lavínias Correia de Sá, secretária de Obras, Viação e Urbanismo. Qual é a competência? Elaborar estudos, projetos, gerenciar, executar, fiscalizar obras de infraestrutura urbana e rural. Tem como secretário municipal de obras o senhor não é o o secretário atual é o Diginaldo Zé Preto, né? Só não me recordo, acho que é Diginal Costa, é o nome dele. O Francisco era o secretário na época da publicação do livro, né? Secretaria Municipal de Cultura, qual a competência? Planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas às políticas na área da cultura. Tem como secretária Marineide Barbosa Leite Silva. Secretaria de Agricultura, não é o seu Valdomiro atualmente, era o secretário da época, né? Qual é a competência da Secretaria de Agricultura? Desenvolvimento sustentável, centrado na produção agrícola e agropecuária, na articulação das cadeias produtivas, promover o aumento da oferta de trabalho no campo, ampliação de renda,
do produtor e a receita do município de sua região. Secretário de Agricultura à época era o senhor Valdomiro Batista, atualmente é o Genival Sampaio, Genival Vieira Sampaio. E articulação política, na época, era o doutor José Alberto, que não é. Atualmente, José Alberto é o atual vice-prefeito, né? E o secretário de articulação política é o Tico. É o Tico. Agora, o nome do Tico, agora não me recordo agora qual é o nome do Tico. Qual é a função da articulação política? A coordenação das ações de relacionamento entre os poderes executivo e legislativo, intermediação da relação entre o cidadão e a administração, a integração das atividades dos órgãos da administração pública visando atender aos interesses da comunidade. Secretária de Esporte, Lazer e Juventude, né? É Esporte, Lazer e Juventude, a secretaria. A política de desenvolvimento do esporte, do lazer e da juventude na nossa cidade. O secretário atual, Valderei Faustino. Secretaria Municipal da Educação, qual é a competência? Coordenar e executar a política educacional do município, visando a formação escolar infantil e do ensino fundamental, e a garantia do cumprimento dos preceitos e princípios constitucionais. Tem como secretária a senhora Joana Dark Bezerra Lima Rosendo. Secretaria Municipal de Saúde não é a senhora Ana Maria da Silva, atualmente é a senhora Núbia, alguma coisa que eu não sei o nome dela. Deixa eu. Pode Núbia falar. Veiga, né? Núbia Veiga, Núbia Veiga de Veiga. Sá, É, se eu não me engano, é que é, assim, né? é a esposa do Pusk. É, é isso mesmo. Qual Não, é não a é a mãe. competência? É a mãe, né? A esposa não. Não, rapaz, é a esposa. A titular é a esposa do Pusk, que também é Núbia, chamada Núbia. Ah, é? Sim, pensei que era a doutora Núbia. Não, a doutora Núbia, o nome da doutora Núbia é outro. Mas Tá bom. O da Núbia, esposa do Pusk, acho que é alguma coisa Veiga, que ela herdou o Correia de Sá, que herdou do Pusk, o sobrenome. Mas a época era a senhora Ana Maria da Silva, que é dentista, né? E mora ali na região da Mata Limpa, né? A doutora Ana. É, Qual é a competência da Secretaria Municipal de Saúde? Coordenação, execução, programa atividades visando a promover o atendimento integral à saúde da população do município. Assistência social, à época era a senhora Maria do Socorro Uli, que não é, atualmente é Dilza Alves, a Secretaria de Assistência Social. Qual é a competência da Secretaria de Assistência Social? É assessorar o chefe do executivo no desenvolvimento das ações referentes à política de assistência social embasada na promoção humana. Por último, a Secretaria de Transporte, né, competência assessorar o chefe do executivo, planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de circulação de veículos e transporte do município. Tem como secretário o senhor José Luciano Bezerra Neto, né? Olha aqui uma questãozinha aqui dos símbolos, quem é? Eu falei hoje dos símbolos, hoje mesmo eu falei dos símbolos do nosso município. Quais são os símbolos? Qual é que é a resposta dessa questão? Nossa resposta está aqui na letra C, né? Bandeira, brasão e hino, né? Se tivesse a ordem diferente, hino, brasão e bandeira, mesma coisa.
São esses os 3 símbolos do nosso município, né? Bandeira, brasão, hino, brasão, bandeira, bandeira, né? Independente da ordem, esses 3 são os símbolos do nosso município. Vamos dar uma paradinha, intervalozinho, uns 10 minutinhos a gente esticar as canelas